Hoje eu vou em outra igreja em Ibicaba que também não tem fotos no Google Maps. Mas essa agora fica na comunidade de Duas Pedras. É até bem perto de onde eu fui da última vez. Eu perdi a viagem, na verdade, e não ter ido lá. Mas hoje eu tô saindo mais cedo, né, pra ver se eu pego uma luz melhor, que eu tirei foto da outra igreja na sombra. Seria melhor se o sol estivesse pegando nela, né? Mas engraçado, eu pego a câmera, pego o gravador de voz. Aí, na hora que eu vou sair, tá tudo certo, filmando, gravando. Eu vou virar a chave da moto e eu não tô com a chave. Eu tenho que voltar dentro de casa, pegar tudo de novo. Então essa é outra igreja que não tem foto no Google Maps, né? Como eu já disse, eu tô me dando, né, essas missões para me ter aonde ir, ter o que fazer. Eu vejo, por exemplo, no Google Maps, tem algum local que não tem foto, tá marcado, né, que existe o local, porém não tem foto ainda, eu vou lá e fotografo. Eu já tinha feito isso algumas vezes para locais mais próximos, né, da minha casa. Próximos o suficiente para que não se justificasse eu fazer um vídeo, por exemplo. Ter o que fazer, né? Também é uma forma de dar mais ideias para me criar vídeo, né? Porque da outra forma, né, em municípios, a única forma de eu continuar fazendo vídeos como eu estava antes era em municípios cada vez mais longe. Viagens cada vez mais longe, mais arriscadas. Então, assim eu consigo ainda andar dentro do meu município, né? Enquanto houver locais que não foram fotografados ainda, né? Essas igrejas e tal. Eu lembro que eu falei da última vez, né, que seria a igreja mais longe do município, perto da divisa com Minas Gerais. Essa consegue ser mais longe ainda e mais perto da divisa com Minas Gerais. Ela nem é mais longe, mas eu sei que... Não, não, opa. Ai. Eu não vi o cara dando seta não. Se ele deu seta, eu barbeirei feio ali. Se ele não deu seta, ou talvez ele não tem seta, eu vi que ele tirou o braço pra fora. Talvez ele quis indicar com o braço que ele ia virar ali. Não sei. Porque ali é um lugar que os carros... Eu vou ver depois na filmagem o que aconteceu ali. O que eu não entendi foi porra nenhuma. O cara colocou o braço pra fora, indicando que ia virar. Mas eu acho que ele não deu seta. Então na minha cabeça ele não ia virar, porque é raríssimo, né, alguém botar o braço pra fora pra indicar que vai curvar. Apesar de eu saber que existe uma regra, né, que permite isso em casos de necessidade, né, caso o cara não tenha seta. Ou não sei se existe lei que permite isso, ou se é só uma convenção, nem sei. Sei que depois eu vou rever. Depois o cara ainda deu a ré, quase que me derrubou no chão. Ninguém merece, não.
Vou rever o vídeo, vou ver se essa sonceira foi minha ou se foi do cara. Bom, de qualquer forma eu deveria ter previsto, né, que o braço pro lado de fora, vou até ver aqui na câmera se pegou. A câmera estava ligada assim. Depois eu vou verificar o que aconteceu. Mas eu acho que o cara não deu seta não, porque isso já fica no inconsciente da gente, né? A gente vê a luz piscando, a gente já não ultrapassa. Então pra mim ter tentado ultrapassar, com certeza não piscou luz nenhuma. E eu acho que também o cara colocou o braço na frente na última hora, tipo, quando eu já tava no meio da curva, aí que o cara foi ter a ideia de botar o braço pra fora. Ou talvez ele nem foi pra indicar que tava curvando, né? Talvez ele colocou o braço pra fora em protesto, né? Sei lá. É o mesmo caminho praticamente do último vídeo. Só num local lá que eu fui reto, eu vou virar à esquerda. Bem no finalzinho, assim, nos últimos, sei lá, talvez no último quilômetro, o último 2 quilômetros, sei lá. Em vez de seguir reto na estrada, eu vou subir um morro bem íngreme. Aí lá em cima vai ter uma comunidade, mais pra frente da comunidade vai ter a igreja. Tudo isso eu já vi no Google Maps, eu também já fui lá uma vez, ou duas, não sei. Eu até vi a entrada que vai pro local. Na hora que eu vi a entrada eu pensei, ah, tal entrada vai pra tal local. Então com certeza eu não vou perder a entrada. Hoje eu tô indo mais cedo também, antes das 2 da tarde. Porque no inverno, né, costuma escurecer mais cedo. Ultimamente, né, eu tô vendo muito no Facebook, né, a discussão sobre quem é fascista ou quem não é fascista. Toda palavra, né, tem o seu sentido estrito e o seu sentido lato, né, lato sensu, stricto sensu, o seu sentido geral, o genérico. Então, aí nisso as discussões se perdem, né, eternamente, né, se você definir o que é
fascismo em sentido estrito, né, ele foi um período histórico muito bem definido, especificamente do povo italiano. Esse, né, é o fascismo histórico e o único fascismo que existiu propriamente dito em sentido estrito. Mas vários outros governos, né, foram chamados de fascistas, às vezes por se inspirarem diretamente, né, no governo de Mussolini, e às vezes por terem características que se assemelham, né? Uma característica comum, né, em tudo que é chamado de fascismo é um envolvimento militar muito grande, né? Todas as ditaduras militares foram chamadas de fascistas. E, de certa forma, houve realmente uma participação militar muito grande, né, na implantação do fascismo em si. Outra característica é uma certa valorização dos valores tradicionais ou dos mitos fundadores de um povo. E aí é nesse aspecto que a ideia de fascismo vai se perder grandemente. Por exemplo, o mito fundador, né, do povo italiano está diretamente ligado ao Império Romano, né? Tanto que hoje o que a gente considera como saudação nazista é a saudação romana. Que na verdade não foram os nazistas que inventaram, né? Foi os fascistas, né? Foi Mussolini que inventou a saudação. Inventou não, né? Ele tentou, né, recriar o próprio fácio, né? O símbolo do fascismo. Ele também vem da cultura romana, representando a autoridade e tudo mais. Já o mito fundador do povo alemão estava muito mais ligado ao aspecto étnico, ao aspecto biológico da raça, né? Ao fato de que eles são brancos, né? Eles têm uma certa descendência nórdica, o que obviamente não é verdade para todos lá, mas eles tinham então todo o mito, né? Então nesse aspecto eu acho que é possível sim ver uma similaridade entre o nazismo e o fascismo, né? Mas cada um com o mito fundador do seu próprio país. E aí isso se estende, né, a diversos outros países europeus, né? Eu estava vendo, e muitas vezes, por exemplo, entre os fascistas alemães, entre os nazistas, né, havia uma certa uma parte, né, havia uma questão muito estranha nos reacionários do início do século XX, que era uma certa admiração pela cultura tradicional hindu. Tanto é que o próprio símbolo do nazismo veio diretamente da cultura hindu. E toda a ideia de raça ariana também vem da cultura hindu, né? Os árias, né, que seria uma espécie de povo fundador, semidivino, que eu não sei muita coisa da cultura hindu, né? Mas o povo ariano faz parte da mitologia hindu. A suástica faz parte da mitologia hindu. Então, e a gente vê isso também no Julius Evola, que é um filósofo italiano, reacionário, né, que serviu, não sei se ele serviu de inspiração ao fascismo, mas ele, de certa forma ele estava envolvido. Ele chegou a ser amigo pessoal de Mussolini, ele foi muito crítico de Mussolini, ele chegou a ser preso. É interessante que ele foi preso no fascismo por criticar o fascismo, e depois ele foi preso na democracia por ser fascista. E quando perguntaram para ele qual era o problema do fascismo, ele até escreveu um livro sobre isso, né? Ele considerava que o fascismo não era à direita o suficiente. Ele via no fascismo muitos elementos modernos, né? E num aspecto ele influenciou Mussolini a fugir, porque chegou um ponto que se no início o fascismo italiano influenciou o alemão, depois começou a ser o contrário. O fascismo alemão começou a influenciar o italiano,
E eles começaram, né, a desenvolver ideias de antissemitismo e uma certa preocupação excessiva com raça. Mas foi Júlio Zévola até que trouxe, né, uma base teórica para que o fascismo italiano não aderisse a teorias racistas. E é interessante que na Wikipédia Júlio Zévola é chamado de racista, sendo que ele propôs uma espécie de estratificação social baseada na elevação espiritual de cada casta. É totalmente inspirado nas castas hindus, né? Se você pensar, ler Júlio Zévola pensando na cultura hindu, você entende o que ele quer dizer. Mas ele pregava, né, uma estratificação entre castas, e haveriam 4 castas, e as 4 castas seriam análogas às castas hindus e tudo mais. E eu gastaria bastante tempo para explicar como que ele interpretou essas castas e como que deveria ser e tudo mais, né? Mas foi uma base teórica contra o racismo, no sentido de que o racismo, para Júlio Zévola, era uma teoria materialista, no sentido de que era baseado na biologia. E os reacionários, né, eles tinham, né, uma vertente romântica, não no sentido romântico, no sentido de crítica ao racionalismo. Porque o racionalismo, ele é destrutivo, muito destrutivo para todo tipo de tradição. E se você for montar uma teoria tradicional, a primeira coisa que você vai ter que fazer é criticar o próprio racionalismo, né? E o materialismo, o racionalismo, tudo isso que estava muito alto no século XIX, e hoje em dia está menos em alta, na verdade, é uma grande desconfiança da religião e uma excessiva confiança na ciência, por assim dizer, levou a... Tanto que as ideias de Hitler estão repletos, né, de darwinismo social, da ideia de que uma raça se sobressai a outra, ou uma nação, ou pessoas dentro de uma mesma sociedade, baseados simplesmente em fatores biológicos. Mas Júlio Zévola vem a falar que isso é uma visão materialista, né, uma visão cientificista, que mesmo que não, hoje pode-se dizer, não era científico, ou que era uma ciência falsa e tudo mais, mas querendo ou não, era baseado, né, em ideias materialistas, era baseado em ideias genéticas. E apesar de que os próprios nazistas, eles tinham havia uma certa, por exemplo, Hitler chega a afirmar que a Igreja Católica deveria ser a igreja, né, principal. Ele fala e trata disso num trecho muito curto do livro dele, sem a mínima convicção. Porque Hitler mesmo, na juventude dele, ele participou desses grupos pagãos, né, de viva a natureza, tipo uns hippies neopagãos, assim, que viam, né, a verdadeira religião alemã como a religião pagã. Então havia muito disso entre os nazistas, né? Havia uma certa admiração pelo hinduísmo e toda a mitologia por trás da raça ariana. Havia ao mesmo tempo uma admiração muito grande pelo panteão nórdico, né? Pelas mitologia nórdica e pelo paganismo, né, germânico anterior ao cristianismo. E também, né, havia outros que interpretavam o tradicionalismo como sendo o próprio cristianismo, né? Então, nesse aspecto espiritual é extremamente misturado. Aí Júlio Zévola vem a dizer que você não deve procurar superioridade ou inferioridade na questão material, mas sim na questão espiritual. E eu nem sei porque que eu comecei a falar, sobre o que é fascismo, né? Então, há uns aspectos mais superficiais, que eu diria, do fascismo, que está atrelado a coisas mais numéricas e físicas, né? Como, por exemplo, grande participação militar. Isso é uma coisa que a ditadura militar no Brasil teve, obviamente, foi uma ditadura militar. E diversas outras ditaduras militares que se espalharam pela Europa
E você vai chamar todas de fascistas ou não, dependendo do que você considera que sejam traços fascistas. Mas o que eu quis colocar é que o racismo não é necessariamente um traço fascista, mas era sem dúvida um traço fascista do mito fundador alemão. O mito fundador brasileiro já está muito atrelado à mistura de raças. É aquela questão do povo que se misturou, que houve a escravidão de brancos sobre os negros, né? Apesar de que eu imagino que quando portugueses vieram para cá, depois de ter passado 7 séculos sob domínio islâmico, né, sob domínio mouro, eles já eram meio moreninho quando eles vieram para o Brasil, né? Eles não eram necessariamente branco no sentido que a gente entende o norte-americano, né? Que é aquele cara lemão mesmo, com olho claro. Com certeza, quando os portugueses vieram para cá, eles já tinham aquele visual bem mediterrâneo, né? Aquele cabelo bem preto, aquele olho bem castanho. E talvez uma pele mais clara, né? Mais o que a gente chamaria de branco hoje no Brasil. Mas se você for para os Estados Unidos, né, uma pessoa que é considerada branca no Brasil, ele seria chamado de latino, hispano, né? Porque para eles a pessoa branca é o que a gente chamaria mesmo de alemão, assim. Cara, a pessoa tem que ter olho claro, tem que ter uma pele muito branca mesmo, que é aquela pele que não fica morena no sol, né? E o brasileiro, mesmo o brasileiro branco, dificilmente não fica muito moreno no sol. Eu pelo menos fico, né? E então qual seria, né, o mito fundador brasileiro? Então está muito atrelado à mistura de raças. Eu acho que então um verdadeiro fascismo brasileiro, eu acho que tem um grupo, né, de skinheads brasileiros, né, que eles se chamam carecas do Brasil. E para mim eles são a definição perfeita, né, do que seria um fascismo brasileiro. Porque ao mesmo tempo que eles têm uma série de ideias que seriam consideradas socialistas, né, sobre ajudar os pobres, porque o fascismo ele trouxe isso, né, as medidas de bem-estar social, salário mínimo, condições mínimas, né, para a classe trabalhadora. Isso veio junto, né, com o fascismo de Mussolini, né? Todo mundo fala que Getúlio Vargas copiou as leis trabalhistas de Mussolini, né, da Carta del Lavoro. Eu não sei, não estou aqui com o Google para saber exatamente. Estou falando tudo de memória, né? Mas eles, por exemplo, esses carecas do Brasil, eles têm uma postura extremamente conservadora, assim, no pior sentido da palavra, né? Eles têm uma visão muito preconceituosa, por exemplo, contra homossexuais, ou então contra pessoas muito moderninhas, de uma forma geral. Mas eles defendem, né, ideias assim de bem-estar social, que seriam facilmente identificadas como sendo uma postura socialista. Depende do que se entende, né, por socialismo também. E tem gente que fala que essa ideia de fazer um capitalismo sustentável, né, um capitalismo que ajuda os pobres, não seria um socialismo, seria um neoliberalismo, né? Aí eu não sei onde termina o socialismo e onde começa o neoliberalismo, né? Se você for um pouco mais pro lado do Estado, talvez, você vai mais pro lado do socialismo, ou se você for um pouco mais... Enfim, a verdade é que o neoliberalismo era uma proposta do capitalismo com intervenção estatal para que o capitalismo pudesse funcionar sem soluços, né, sem tragédias imprevisíveis. Então isso é muita questão de interpretação do que a pessoa considera, igual a questão mesmo do fascismo, né? Se a pessoa entender o fascismo, né, só baseado naquela única frase do Mussolini, é tudo dentro do Estado, né, tudo pelo Estado, nada fora do Estado, mais ou menos assim, fica parecendo que estatismo é sempre igual fascismo. Mas é necessário uma espécie de admiração ou veneração pelo mito fundador do país, e esse mito fundador pode variar drasticamente, enquanto que um país vai ter seu mito fundador diretamente ligado à raça, outro país pode ter um mito fundador
é ligado a um império que existiu no passado, como o Império Romano. Outro país pode ter o seu mito fundador baseado justamente na mistura de raça. Então, o que há de semelhante, né, entre as posturas fascistas, eu acredito que é esse mito fundador, que dá um aspecto muito tradicionalista, né, ao pensamento fascista, porque ele sempre olha para o passado, ele clama, né, ao povo, lembrando o povo do passado do mesmo. Ele dá uma identidade para o povo, é uma preocupação muito grande em dar uma identidade para o povo. A gente poderia dizer que e é muitas vezes o que é chamado de populismo, né? Que é um conceito nazista, aliás, né? Volkisch, que são as ideias Volkisch, né? Que é o que define um povo. Eu nunca havia entendido o termo populista até então, né? Pra mim, populista era a mesma coisa que demagogo. Eu não entendia por que era tão aplicado só à direita. Mas depois eu fui entender, né? Porque a direita realmente clama a identidade do povo, mas não é sempre isso que acontece. Acho que o Brasil, né, é muito difícil você clamar o povo brasileiro por uma identidade em comum. O brasileiro, ele sempre se sente vira-lata. Quando ele não se sente vira-lata, ele tenta olhar para a Europa, para as origens dele, né? Ah, minha família veio da Itália, minha família veio da Alemanha. Não há um passado pagão, né? Um passado de misticismo pagão, como os povos europeus têm, né? Eles vão olhando para trás na história, chega o ponto que acaba a história, né, do povo deles e se inicia um período pagão, onde geralmente não havia muita coisa escrita. Então é um período meio que sem registro, onde as pessoas fantasiam, né? E é sempre nessa fantasia que é criada, né, uma ideia muito melhor do que realmente é na prática, né? Mas sem dúvida, né, o fascismo, ele é uma ditadura, né? Então ele sempre vai estar atrelado a um Estado extremamente presente, poderoso e autoritário. Disso não há dúvida. Por não existir uma espécie de bíblia do fascismo, a gente nunca vai poder dizer se esse Estado autoritário é o ideal. Se bem que tem os escritos de Mussolini, né? Mas por mais que digam que, segundo as ideias de Marx, uma ditadura perene não era o objetivo do comunismo, na prática a gente sabe que não tem comunismo sem ditadura, né? Se você quer organizar demais a sociedade, você precisa de ter um poder central ditatorial. E uma das coisas muito difíceis de controlar é a produção de riqueza, né? Então, se você quer ter um controle sobre a produção de riqueza, você tem que ter realmente um governo onipresente. No Brasil, o que marca a ideia de fascismo é a ditadura militar, né? E a ditadura militar, ele tinha, né, essa valorização da tradição, né? Deus, família e tradição. Eu não sei exatamente o lema, né? Até que Bolsonaro repete mesmo esse lema. Então, há sim uma certa semelhança, né, aos movimentos fascistas, né, que tomaram
muitos países, especialmente, né, em oposição ao medo que se tinha de uma revolução comunista, né? Mas a gente também pode se atrelar, né, a uma forma muito mais simples, né? Simplesmente chamar de fascista quem se declara fascista. Porque eu também acho que essa preocupação em retidão ideológica, em ter uma forma correta de pensar, isso em si já não já me parece muito haver muita má fé, né? Muitos elementos, né, que o próprio Bolsonaro defende, né, como maior liberdade econômica, não seriam considerados fascistas, né? Aliás, na economia, né, os fascistas, eles eram corporativistas, né? As empresas continuaram tendo donos particulares, mas as empresas, elas trabalhavam muito próximas do Estado, né? Elas obedeciam diretamente ao Estado, funcionavam, né, em função do Estado. Então não havia elas não foram nacionalizadas, né, como no comunismo, mas havia uma relação muito próxima entre as empresas e o Estado. Que muitas vezes é definido como corporativismo, né? E havia um desprezo do capital internacional, né? De que as empresas alemãs, por exemplo, não podiam ter ações nas mãos de estrangeiros. Tudo deveria ser 100% propriedade de alemães. Mas é bem óbvio, né, que o termo fascista, ele é usado como mera intenção de ofender, né? Uma pessoa não se vê, né, como fascista, mas ela é chamada de fascista com a intenção de ofender. Então, e nisso o termo ganha conotações infinitas, né? Qualquer coisa pode ser fascista, em vez de ser o contrário, né? Em vez da pessoa se definir como fascista e depois ela ser chamada de fascista, ocorre o oposto, né? A pessoa primeiro ela é chamada de fascista para depois ser identificada como tal. Certamente isso é um tipo de discurso unilateral e que não, de pessoas que não querem chegar a lugar nenhum, né? Só querem ofender um inimigo político. Ah, Deus, Pátria, Família. É esse que é o slogan, né? Acho
política do Bolsonaro, Deus, pátria, família. Se a gente for tentar buscar, né, o passado pagão brasileiro, a gente vai entrar na questão indígena, né? Isso... O cara me chamando ali. Hã? São Jorge. Eu não conheço. Mas pior que, segundo aquela placa ali, é pra lá. Eu sei que pra cá é Duas Pedras, pra lá é Patrimônios Gonçalves. Eu não conheço muito aqui não, eu moro lá no centro, tô andando à toa. Aqui vai pra Afonso Cláudio, lá pro centro de Afonso Cláudio. Aí aqui vai pra... pra Patrimônio dos Gonçalves, né, uma vila. Pra cá vai pra Duas Pedras, e eles também chamam de Beira Rio Mangueira, né, que isso aqui é o Rio Mangueira. Agora São Jorge tá indicando aqui que é pra lá, parece que vocês passaram do local. Segundo aquela seta ali, tá vendo? Seria pra cima, porque pra cá é Beira Rio Mangueira, pra lá é Ibicaba. Apesar de que Ibicaba é tudo isso aqui também, né? Ibicaba é gigante. Mas tá lá, vendo? A seta pra lá. Não, aqui tá indicando pra cá, mas é aonde vai você descer. Tem área não? Pega área, meu Deus do céu. Nós vamos na fazenda Leogildo. Aí nós vamos passar dentro de São Jorge, o menino que trabalha lá, que mora lá há 4 anos, tá esperando nós lá. De Gol. Gol não, é de Fit 1 no prata. Vocês deram um pouco de azar, porque eu não moro aqui, eu tô andando de bobeira. Mas se vocês encontrar qualquer outra pessoa, essa fazenda Leogildo, eu já ouvi esse nome muitas vezes. Mas... Igreja Batista. Essa igreja batista é uns 5 km pra lá. Nós não passamos dentro do patrimônio não. Tem uma descidinha que desce e chega mês. É verdade. Entendeu? Eu conheço o patrimônio. Não é aquela hora vai parar uma subidinha, direita, esquerda, levantando pra direita? Você não é aquela esquerda não, será? Se não conhecesse então, eu tenho que perguntar pra ti. perguntar o senhor. Vai ajudar muito. Pede ele para. Opa! Meu amigo, bom dia, nós veio de... Passemos numa represa em antes de um pomal de tomate. Nós passemos, aí o rapaz falou assim, ó, nós vamos chegar em São Jorge. Aí nós passamos na encruzilhada que desce São Jorge, né? Nós estávamos vindo pra cá, eu tô olhando ali São Jorge pra cá. Aí nós passamos bem lá embaixo numa represa de água, na beirinha. Você tem 2 opções. Ou você acabando de subir a cachoeira que entra, que é a primeira entrada vinda de Afonso Cláudio aí pro São Jorge, ou a segunda no curralzinho de baixo, que é pisando de Zorzal. O senhor só mostra, dá o sinal pra gente. Não, eu tô indo pra lá. Os homens perdidos. Vai!